candidatos e seus convidados, entrevistas, análise, a expectativa e o monitoramento em tempo real do que realmente interessa ao eleitor direto da sala digital em parceria com o Google. E às 10h15, entramos em rede com a TV Band na transmissão do debate. O primeiro que dará a largada para as campanhas em 2024. Eleições na Rádio Bandeirantes. Vai ser legal demais, começa 8h30 pré-debate, depois o debate aqui também no nosso YouTube, no dial da Rádio Bandeirantes. Você vai acompanhar tudo com imagens e com o som da Rádio Bandeirantes. Zaidan, Manuel, um grande abraço para vocês, até amanhã. Um abraço, Ronald, Maria Eugênia, até amanhã. Até amanhã. Obrigado. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 7h30, muita informação, opinião e debate para você em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí para nós, manda joinha aí pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos ao Fala Galera de hoje. Como você avalia a atuação do Guarani na derrota para o Ceará? Bugre merecia ter saído com o resultado melhor do Castelão ou não? Guarani perdeu o jogo por 3-1. Chegou a empatar, né? Saiu perdendo e empatou, mas no segundo tempo caiu muito de produção. Errou uma barbaridade e perdeu o jogo. Participe, você que é bugrino. 97102-1493. E agora para os pontepretanos. Com o retorno de Gabriel Novaes, a lista de relacionados, você manteria Gé como titular? Colocaria Gabriel Novaes no lugar de Gé ou daria chance para os dois jogarem juntos? Esse é o questionamento, né? Antes
da contusão, Gabriel Novaes quebrou o braço e ele era o titular, vinha fazendo os gols, o Gé estava no banco. Mas com a ausência do Gabriel Novaes, o Gé voltou a marcar e tomou conta da posição. E agora? Escala os dois. Para escalar os dois, quem é que sai do time, hein? É uma sinuca de bico para o técnico Nelsinho Batista. Participe 97102-1493. 97102-1493. Vamos às pautas do Guarani para o programa de hoje. Alan Al analisa derrota de 3-1 para o Ceará. Treinador diz que o fator casa é o diferencial e projeta o próximo jogo. A estreia de Alan Al, Guarani perde para o Ceará por 3-1 no Castelão e termina o primeiro turno na lanterna da Série B com apenas 11 pontos somados. Segundo as projeções da Universidade Federal de Minas Gerais, o Guarani, lanterna da competição, tem 96,1% de risco de ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Seguimos aqui com as pautas do Guarani. Autor do único gol do Bugre na partida contra o Ceará, Caio Dantas assume a vice-artilharia da competição com 7 gols marcados. Suspenso pelo terceiro amarelo, Gabriel Bispo é desfalque para Alan Al na próxima rodada. Bugre volta a campo na segunda-feira que vem contra o Vila Nova no Brinco de Ouro. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Com 12 derrotas em 19 jogos, Bugre precisa de um milagre. Veja as contas lá no portal. E vamos para as pautas da Ponte Preta. Gé exalta a importância de Nelsinho em seu momento na Ponte. Gé diz que está procurando manter mais a cabeça no lugar durante os jogos e brinca sobre apelidos recebidos na internet. Campanha da Ponte como mandante é a 4ª melhor de todo o primeiro turno. Macaca fez 9 jogos com 7 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota em seus domínios. Foram 20 gols marcados, a 2ª melhor marca em casa na Série B e 8 sofridos. Com 81% de aproveitamento, a Ponte fica atrás apenas de Vila Nova, Mirassol e Santos. Pela média dos 4 colocados nas últimas 5 edições, 2019, 63 pontos. É uma pontuação segura para subir. Com isso, Macaca precisaria de mais 37 pontos no segundo turno para ter grandes possibilidades de acesso. Contra o Coritiba no domingo, Ponte busca a primeira vitória fora de casa na Série B. Em toda a competição, foram 4 empates e 6 derrotas, jogando distante do estádio Moisés Lucarelli. Futsal Dal da Ponte Preta recebe diploma de mérito esportivo da Câmara de Vereadores de Campinas. A homenagem se deu por conta da criação e manutenção do projeto Futsal Dal, que hoje conta com apoio total da Ponte Preta. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Sérgio Rafael coloca time na briga pelo acesso. Chances são de 14%. E tem as notícias do dia. São pautas que não têm ligação com os times de Campinas.
Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. O Corinthians já admite o prejuízo na contratação de Pedro Raul, que marcou apenas 3 gols em 25 jogos pelo clube. Timão investiu cerca de 25 milhões de reais para tirar o centroavante do Toluca do México. Corinthians entende que teve prejuízo técnico e financeiro e já há certeza no clube de que o dinheiro investido não será recuperado. O alvinegro assume o erro e vai atrás de outro jogador para a posição, já que esse foi um dos pedidos do técnico Ramon Dias. A negociação pelo paraguaio Alex Arce, artilheiro da LDU, mas a primeira proposta foi recusada. Pauta 2. Depois de ver a seleção brasileira feminina segurar a França por 19 minutos no segundo tempo, foram 18 na vitória contra a Espanha na semifinal. Tudo isso faz o Brasil chegar à decisão da medalha de ouro com 114 minutos a mais adicionados pelo árbitro. Ao todo, o time de Arthur Elias jogou cerca de 564 minutos em seus 5 jogos nas Olimpíadas. É quase o mesmo tanto do rival da final, os Estados Unidos, que chegaram à decisão com 573 minutos. Mas depois de passar por 2 prorrogações no mata-mata, além dos acréscimos normais. Pauta 3. Resumão Olimpíadas. Nesta quarta-feira, Augusto Aquil conquistou a medalha de bronze para o Brasil no skate park dos Jogos Olímpicos de Paris. Além dele, os brasileiros Luiz Cini e Pedro Barros também disputaram a final categoria e ficaram com a 4ª e a 7ª posição, respectivamente. Alisson Santos Opio vai à final com o 4º tempo nas semi dos 400 metros com barreiras. Ana Patrícia e Duda levam susto da Letônia, buscam virada e se garantem na semifinal do vôlei de praia. São pautas, notícias que não têm a ligação com os times de Campinas. Mas os comentaristas escolhem uma das pautas para colocar a opinião deles no programa de hoje. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, sempre um abraço especial para o nosso ouvinte, que nos dá o carinho da audiência todos os dias. Vamos ao Fala Galera no programa de hoje. Como você avalia a atuação do Guarani no jogo de ontem contra o Ceará? Bugre merecia ter saído com um resultado melhor no Castelão ou não? É muito difícil, né? Muito difícil você colocar aqui que o resultado deveria ter sido diferente. O Guarani foi incompetente de novo, principalmente quando não tinha bola. Bobeou na marcação, deu mole e o Ceará foi lá e foi competente e ganhou o jogo. Eu não discuto o resultado, não. Teve volume em alguns momentos, eu gostei do primeiro tempo do Guarani, só que, de novo, a hora que o treinador precisa do banco de reservas, o banco não existe. Joga o time para baixo. Então eu não contesto, não. A vitória do Ceará foi correta, porque foi mais competente. Com o retorno de Gabriel Novaes à lista de relacionados, você manteria Gé como titular? Colocaria Gabriel Novaes no lugar de Gé ou daria chance para os dois jogarem juntos? Não. Gabriel banco e o ataque continua como está. Está funcionando. Não tem por que mudar, apesar do bom performance. Esse Gabriel Novaes é bom jogador, mas cada coisa no seu tempo. Eu manteria o ataque como ele está exatamente nesse momento.
Batista. 17h14, Esporte em Debate, mesa de áudio, Lucas Pessoa. É responsável pelo som que vai para o FM 85,7. Ele também é responsável pelo switcher, o equipamento que corta a imagem e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4 são as câmeras que estão aqui no estúdio digital da Rádio Bandeirantes. Aproveita, dá um like aí pra nós, manda um joinha, like, você que está aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você que sabe que aquele amigo, aquela amiga, o parente que gosta de programação esportiva pelo rádio, copie o link lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e manda para ele via o WhatsApp, para ele também ser aqui assinante do canal. E estamos quase chegando a 40 mil assinantes. Contamos aí com a sua ajuda. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Mês de aniversário Rocha Autopeças. Vem aproveitar essa festa e ganhe brindes em nossa roleta premiada. Nas compras acima de R$300, contendo uma das marcas participantes, você gira nossa roleta da sorte e concorre a vale compras e brindes incríveis. Acesse rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais perto de você. Vai fazer a revisão do seu carro? Compre as peças conosco e aproveite o mês de aniversário Rocha Autopeças. Tudo em peças mecânicas com qualidade e preços justos. Instalar Materiais Elétricos, especializada em elétrica e iluminação comercial e decorativa. Confira as ofertas imperdíveis. Painel de LED branco frio, 18 watts, 11,90. Cabo cobre com 2,5, rolo com 100 metros, R$199. Refletor de LED branco frio, 100 watts, 21,30. Promoção válida somente para quem ouvir na rádio e informar no balcão. Rua Duque de Caxias, 940, Centro de Campinas. Instalar Materiais Elétricos, a sua solução em iluminação. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen.
Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Agosto, aniversário da Ponte Preta. Tem feirão fora de época no novo TC10 com ofertas especiais. 20% de desconto no anual e 15% no semestral em todos os planos do programa. Aproveite essa oportunidade e torne-se sócio torcedor da Macaca nesse mês de agosto. Faça parte do clube de benefícios com experiências exclusivas e pertença à Força da Macaca. Mais informações no site novotc10.com.br ou no WhatsApp 19 98988 9130. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 19 minutos em Campinas. Aqui Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Vai mandando aí as suas mensagens de áudio e também de texto. Mensagens curtas. Assim dá tempo de colocarmos o maior número de participantes no programa de hoje. Mensagens dos temas do dia ou qualquer outro tema que você também queira colocar no programa de hoje. E a revisão do seu carro, hein? Como está? Aproveite o mês de aniversário da Rocha Autopeças. Participe dessa festa e ganhe brindes na roleta premiada. Nas compras acima de R$300, contendo uma das marcas participantes, você gira a roleta, dá sorte e concorre a vale compras e brindes incríveis. Atenção para as marcas participantes: Nakata, Spal, Continental, Auto Impact, Perfect, First, Jurid, Taranto, Finder ou Thunder e KS. Acesse rochaautopeças.com.br e confira as regras e encontre a loja mais perto de você. Vai fazer a revisão do seu carro? Então compre as peças na Rocha Autopeças e aproveite a promoção do mês de aniversário. Rocha Autopeças, tudo em peças mecânicos com qualidade e também preços justos. 17h21, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, Gleger, se estiver por aí. Adilson do Botafogo. Ô Batista, realmente as esperanças do Bugrino só duram até o próximo jogo, né? É inacreditável, né? E os incompetentes motivados que compõem lá o CA, inclusive o presidente, né, foram trazer esse Alan Al aí. Esse Alan Al que já foi ridículo quando passou pelo Guarani. Ao invés de deixar o Cordeiro, tal, que conhece o time, que foi o único treinador que até agora trouxe alguma alegria para a torcida bugrina. Mas é inacreditável mesmo. Os incompetentes motivados do CA estão fazendo muita força para o Guarani cair. Um abraço, Adilson do Botafogo. Abraço, Adilson, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista e toda a equipe. Um abraço para vocês aí, um ótimo programa. Ô CH, tudo bem que o Guarani perdeu, teve suas falhas, mas a gente consegue enxergar que já melhorou alguma coisa, né? Infelizmente você está vendo só o lado negro das coisas. É só as falhas, só essas coisas. Que a gente tem que analisar os dois lados, né? Apesar de ter perdido, apesar de ter falhado, melhorou o jogo do Guarani. Isso na minha opinião, respeito a sua, mas você está com o coração peludo em CH. Edinho Casagrande, de Cambuí, Minas Gerais.
Ouvinte participando, muito obrigado, Edinho. Um abraço para você, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Leonardo de Campinas, tudo bom? Primeiramente, eu queria dizer que eu respeito muito a opinião de vocês, mas antes de abrir a janela, eu tinha sugerido o Guarani vender o dinheiro que ele tinha do Richard Rios para o Palmeiras, pegar o dinheiro e contratar e montar um time melhor. Naquela situação, o Guarani ainda estava a 7 pontos para sair da zona de rebaixamento. E aí vocês argumentaram com razão que nem sempre era certeza que o jogador ia vir, que ia dar certo ou que ia funcionar. E é verdade, pode ser que não dê certo, porque não existe certeza no futebol. Mas olha só, agora a diretoria não fez isso, não pegou o dinheiro, não contratou ninguém e está praticamente rebaixado. E agora que argumento eles vão usar para defender eles? Para justificar para a torcida que fez alguma coisa? Não fizeram absolutamente nada e vai cair para a Série C. Não era melhor ter tentado fazer isso? Valeu, muito obrigado. Um abraço para você. Batista. Oi. Eu fui citado, eu posso responder para o Edinho ou não? Com certeza, pode responder. Eu não tenho coração peludo, querido ouvinte, que eu respeito muito. O Guarani precisa vencer os jogos. O desempenho é importante? É. Mas mais importante por essa situação é o futebol com resultado. Pode até jogar mal, mas tem que ganhar as partidas. Então, a gente cansou de observar, eu pelo menos, né, o copo meio cheio. Nesse momento, o time não tem mais direito de errar e tem que ganhar os jogos. Se é que dá para alimentar qualquer tipo de esperança para escapar. Eu acho que não vai conseguir escapar. É questão matemática, a história do campeonato e pela dificuldade. Vai ganhar 11 jogos. 11 jogos em 19? E aí eu que tenho o coração peludo? Ou o time que você torce que joga um futebol medíocre? Com a palavra, o torcedor bugrino. Ouvinte no ar, mais um participando aqui com mensagem de áudio. Batista, Edson Lencioni da Chácara Primavera. Boa noite, tudo bem? Pessoal da Bandeirantes, comentarista. O Guarani, assim, ele fez um bom jogo, né? Mas o ataque parece que não funciona, né? Não faz pressão, né? Outra coisa, né? Esse rapaz que veio aí para contratar jogador, eu esqueci até o nome dele também, já teve aí e contratou a Laal. Mas todo treinador que vem aí faz a mesma substituição. Entra com esse cara número 8 aí, que nunca jogou nada na vida. Né? O Gustavo França era melhor que ele, pô. E mandaram o Gustavo França embora. Aí tiraram o lateral direito também, separaram ele e fica com esse Jefferson na esquerda. É melhor jogar sem lateral esquerdo para jogar com o Jefferson. Eu não entendo esses treinadores, viu? Eu acho que o futebol hoje tem muita gente cega, né, velho? Não enxerga porcaria nenhuma. Boa noite para vocês. Boa noite, um abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, Batistão e equipe da Band. Ricardo Bugrino do Guanabara. O Guarani jogou bem ontem, cara. Ele jogou muito bem, tá jogando, vem melhorando. Jogo a jogo, semana a semana. Perder contra o Ceará lá é absolutamente normal. O Ceará sempre vem para título e sempre vem para acesso. Em valor de folha de pagamento, em qualidade de jogadores, haja visto até os gols que fez. Normal, gente. Normal. O negócio é ganhar aqui em casa na próxima segunda-feira. Ok, muito obrigado. Alô, Batista e equipe, caro Batista. Li o post do seu portal, o qual acompanho diariamente, sobre a necessidade de um milagre para o Guarani permanecer na Série B. Assim, se me permite, eu gostaria de perguntar aos comentaristas: como esperar um milagre de um time que não provou a que veio no campeonato até agora? Certo é que daqui para frente, a cada rodada que o Guarani não pontuar, a situação estará irreversível, antes mesmo de terminar o campeonato. Wagner do bairro Vila Régio, Campinas. Muito obrigado, Wagner. Um abraço para você. E agora, informações do Guarani.
17h28, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre terminou o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro com derrota, perdeu para a equipe do Ceará, 3-1, jogo realizado ontem à noite na Arena Castelão, em Fortaleza. Resultado negativo que breca uma reação do Guarani. O time vinha animado depois da vitória sobre o Brusque na rodada anterior e também com a estreia do técnico Alan Al. O Alan Al, que repetiu a mesma escalação do jogo contra o Brusque, até criou boas oportunidades, né? O Guarani não jogou mal, mas não aproveitou as oportunidades que criou. O Ceará sim, e por isso o Vozão acabou vencendo pelo placar de 3-1. Com o resultado, o Guarani termina o turno na lanterna com 11 pontos ganhos e agora vai ter que fazer muita conta e melhorar muito o rendimento no segundo turno para garantir a sua permanência na Série B para o ano de 2025. Ao final da partida, em entrevista coletiva, o técnico Alan Al falou sobre o jogo, falou sobre o time, fez uma análise desta partida, falou sobre esta derrota do Guarani 3-1 para o Avaí. Vamos ouvir o que disse o técnico bugrino. Um resultado que frustrou todos nós, né? Pelo desempenho nosso, talvez um dos resultados na minha carreira que menos representou o que a gente desempenhou. Eu sei que é difícil a gente falar em desempenho depois de um resultado de derrota, mas nós tivemos o domínio do jogo na maior parte do tempo, tivemos oportunidades de virar o placar, tomamos gols que infelizmente foram mais desatenção nossa do que mérito do adversário, sem contar, obviamente, com aquela falta onde gerou o desempate, né, uma qualidade individual de cobrança de falta que fez a diferença. Um primeiro gol que a gente, num momento ofensivo de escanteio, acabamos cedendo o contra-ataque, sabíamos que essa bola ela era perigosa em velocidade com o Pulga, e depois um cruzamento que acabou virando gol, mas eu vejo que a gente pode extrair mais os atletas, a confiança ela tem que aumentar. Hoje nós tivemos a maior parte do tempo, como eu falei, o controle do jogo e não podemos baixar a cabeça. É uma virada de turno, é agora um recomeço e a gente sabe que precisa melhorar alguns aspectos, mas eu acredito que essa entrega dos atletas, essa postura, principalmente em relação à competitividade, ela vai nos levar num caminho de recuperação. Palavras do técnico Alan Al. Batista. Falei há pouco que o desempenho do Guarani no segundo turno vai ter que ser desempenho de time que briga por acesso. Olha só o que mostram os números da Universidade Federal de Minas Gerais, as projeções matemáticas com relação às possibilidades de descenso indicam que o Guarani tem 96,21% de risco de ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Convenhamos, é um número bastante alto. No segundo turno, o Guarani fará 10 partidas dentro de casa, 10 partidas no Brinco e 9 partidas fora, sendo uma o derby contra a Ponte Preta no estádio Moisés Zucarelli. O técnico Alan Al falou exatamente sobre a questão de jogar dentro de casa. Segundo ele, o fator casa vai ser primordial para o Guarani buscar a recuperação. Afinal, o time vai disputar 30 pontos jogando dentro do estádio Brinco de Ouro. Precisa fazer pelo menos a lição de casa. O fator casa tem que ser o diferencial para nós, né? Nós enfrentamos hoje um adversário onde o fator da casa, né, prevaleceu no começo do jogo. Depois nós conseguimos nos encontrar um pouco melhor na partida. E dentro da nossa casa tem que ser a mesma coisa. A gente tem que lutar, tem que brigar, tem que fazer prevalecer o fator campo. Obviamente, assim como todos nós, o torcedor, ele está chateado, né? Ele está frustrado com algumas situações já desde o início do campeonato. Nós temos que entender, mas dentro de campo nós temos que fazer prevalecer, sim, o fator casa, para na sequência da competição a gente trazer novamente o torcedor para o nosso lado. Não adianta a gente falar só em apoio, só em abraçar. Nós temos que corresponder dentro de campo para que esse apoio ele seja de uma maneira natural, que essa simbiose aconteça de uma maneira natural. Então nós temos aí alguns dias para recuperar alguns atletas, já pensando no Vila Nova, mas esse espírito de competitividade, principalmente essa personalidade para jogar, nós temos que manter
e se não manter, nós temos que elevar, que é isso que a gente procura, é jogar futebol. Nós temos que buscar a vitória, independente se é fora ou dentro de casa, e como eu falei, dentro de casa nós temos que fazer prevalecer o fator campo, porque é a nossa casa, onde a gente trabalha todo dia, e principalmente onde a gente está acostumado a jogar. É o Guarani, Batista, que terminou o turno com derrota e começa o segundo turno jogando em casa. Na próxima segunda-feira pega o Vila Nova. Não terá Gabriel Bispo suspenso com 3 cartões amarelos. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes. Ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional, é da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 17h35 em Campinas. Vamos debater um pouco mais o time do Guarani. Jogo em que o time do Guarani poderia ter feito aí 2 gols, pelo menos, contra a equipe do Ceará. Mas é impressionante como já aconteceu em outras oportunidades. Essa não foi a primeira vez. Guarani vencendo, toma virada. Guarani empatando, acaba cedendo o resultado para o adversário. Dá a impressão de que quando o Guarani está com a vantagem, a bola queima nos pés. O jogo contra a equipe do Brusque, que o Guarani venceu por 1-0, criou várias oportunidades, podia ter feito naquele jogo lá 3 até 4 gols. Tamanho o volume que o Guarani teve. Fez um só. E se vem um contra-ataque no final do jogo e o Brusque empata a partida. Correu riscos, mesmo no melhor jogo do Guarani no campeonato. E nessa partida contra o Ceará foi a mesma coisa. Tomou o gol, normal, natural, jogando contra o adversário, na casa do adversário, o adversário com um poder de fogo muito maior, né? Uma folha de pagamento maior, poder de investimento, que eu digo. E disputando aí uma vaga no G4, time de capital. Então, tomou o gol. Foi atrás, conseguiu empatar com um pênalti. E aí, quando chega no segundo tempo, o que é que acontece com o Guarani? Já falamos aqui diversas vezes da questão emocional, daquilo que efetivamente pega. Os jogadores não conseguem ter tranquilidade dentro do jogo. Veja o que aconteceu nesse gol que nós estamos vendo neste momento na tela no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Guarani está atacando. E aí o time está inteiro lá no campo de ataque. E o Luan Dias erra uma bola, joga um lance bizarro. Ele está na entrada da área e ele faz praticamente um passe para o zagueiro. O zagueiro dá um chutão e a bola sobra nos pés do Eric Pulga, jogador de velocidade. Então veja como são erros
que não dá para entender como um time profissional comete. Como é que não coloca ninguém para marcar o jogador de velocidade? Aí quem vem acompanhando é o Matheus Bueno, que não é o jogador que tem mais velocidade para fazer esse tipo de trabalho. E vem correndo atrás lá, ainda chega atrasado, o Jefferson, que foi o pior jogador do Guarani em campo. Uma péssima partida. Então não dá para entender como é que o Guarani comete esse tipo de erro, mas nem na várzea, nem no time infantil comete esse tipo de erro. Você deixa sempre um na marcação para inviabilizar o contra-ataque, mais um jogador na sobra. Não tinha ninguém marcando nada e nem ninguém, um jogador de velocidade, que é artilheiro, já marcou 15 gols no ano, na temporada, 6 gols no Campeonato Brasileiro, com os 2 que ele marcou aí diante do Guarani. Aí tinha marcado 4. E aí não marca ninguém. Parece que não tem dentro do campo, CH, uma liderança que possa chamar a atenção dos outros colegas. Tem o treinador no banco de reservas, mas lá dentro é que o bicho pega. Então, todo time que conseguiu alguma coisa dentro da competição, título, acesso e etc., é o time que tem um líder dentro do campo. E esse time do Guarani, não sei se você enxerga algum líder, mas não tem o líder, não tem aquele cara que tem a moral para poder chamar a atenção dos companheiros. Então comete erros bizarros e acaba perdendo jogos, hein, CH? Ô Batista, você acabou de realizar uma introdução e colocou exatamente o que eu comentei pós-jogo ontem. Um time não pode tomar fora de casa um contra-ataque no escanteio a favor. E o lançamento para o Eric não foi chutão, não, foi consciente. O Alan Dias tentou, né, não sei porquê, tentou dar um passe sem espaço, ele tinha que dar um chute ali, nem que explodisse no zagueiro. Ele chutou fraco, o zagueiro meio campista que fez o lançamento, que agora eu não me lembro quem foi, deu para levantar a cabeça e ver o Eric do lado direito lá, sozinho. E aí, para piorar, aí é a leitura de jogo, é o treinamento, é o dedo do treinador, não é? Como é que coloca o Bueno, né, para ser o último homem dos jogadores de meio campo, né, dos jogadores de defesa, do segundo volante para trás, tirando os zagueiros, ele é o menos rápido. Você vai colocar quem para marcar o Eric? O Bueno? Desculpa. O Bueno tinha que ficar entre o último homem e a bola de rebote, porque ele chuta bem de fora da área, não na última posição. E com a distância que ele perceba que nos 2 gols do Eric, ele fica fazendo só um cerca Lourenço, porque depois do terceiro gol, a finta para cima do lateral esquerdo do Guarani, que caiu sentado, que é uma vergonha isso, o Bueno chega na cobertura e fica fazendo um cerca Lourenço, o Eric dá um tapa e encobre o Vladimir. Não é criticar, são erros básicos, fundamentais, que qualquer criança que joga futebol sabe que o Guarani, neste momento do campeonato, pelas circunstâncias e pela situação, não pode cometer mais. Você não pode cometer esse tipo de erro. Você perdeu um jogo. Quando você tem, por exemplo, o que aconteceu contra o Brusque. Imagine que fosse fora de casa, goleiro pegando tudo. Você tem um volume gigantesco, é diferente. O jogo ontem, o Ceará não fez uma grande partida. E o Guarani doou 2 gols. Aí você não vai ficar nervoso? Não vai se indignar com isso? E aí que a gente vem falando no deserto, pregando aqui desde o Campeonato Paulista. O problema são os jogadores. O Guarani tem um amontoado de jogadores que não tem inteligência do jogo. Por exemplo, vou pegar aqui minha planilha. O seu Luan Dias, ele talvez seja o cara, eu não tenho esse controle, que mais corra durante o tempo que ele fica em campo. Só que é improdutivo o trabalho dele. Ele corre com a bola, na posição dele tem que pensar o jogo. Se ele está muito marcado, o que ele tem que fazer? Arrastar seu marcador.
Eu não sei nem se ele sabe o que é marcação homem a homem, posicional por zona, por setor. Eu acho que ele nem sabe o que é isso. Porque se soubesse, se ele não consegue receber uma bola limpa para poder levar para os homens de ataque, ele pelo menos tiraria um pouco, abriria um espaço para o Bueno penetrar e fazer o trabalho dele. Eu não vejo ele fazer isso. Ele fez um pouquinho contra o Brusque, para ser sincero. Eu estou falando de um dos problemas. Outro problema, o seu Jefferson, ele não pode tomar um drible do Eric. O Eric é um bom jogador, é velocista, mas ele é o Eric ainda, o garoto que está jogando lá no Ceará. O seu Bueno, ele tem que ter inteligência pelos quilômetros rodados, que quando vai fazer o trabalho de marcação, falou, moçada, é o seguinte, eu não sou o cara para grudar aqui no Eric, se acontecer um contra-ataque, eu não tenho velocidade para segurar. Entre outras coisas, o milagre que fez, por exemplo, o Vladimir no primeiro tempo na cobrança de escanteio, não são os dois zagueiros gigantescos do Guarani? E o seu Bispo, o Ailon cabeceou dentro da pequena área, sozinho, e a bola bateu no Vladimir. Ali era gol certo, e a gente não vai falar disso? Aí vem o treinador na entrevista coletiva dizer que em toda a carreira dele, ele quis dizer o seguinte, ele estava completamente frustrado porque ele achou que o volume de jogo do time dele foi maior do que o Ceará. Qual foi a grande chance perdida do Guarani? Teve uma. O Ceará teve 4, fora os 3 que fez. E vai contestar, ele tem que contestar a zagueiraiada dele, que não marca e não posiciona direito. Ele tem que contestar o goleiro dele, que ao invés de 5 na barreira, colocou 4. Ele tem que contestar o Jefferson, lateral esquerdo. Eu estou falando de erros individuais. Ele tem que pontuar, não na coletiva. Ele não tem que fazer isso abertamente, mas ele tem que corrigir. Mas ele foi correto numa coisa. Quando ele falou de tudo isso, que é uma grande cortina de fumaça, na minha opinião, ele falou dos erros individuais. Não nominou, mas pelo menos ele reconheceu que o Guarani perdeu para ele mesmo, sem tirar o mérito do Ceará, que tem mais investimento, jogou para vencer o jogo. Eu disse isso em todos os momentos de ontem para hoje. Agora, não tem jeito de não criticar, porque o Guarani está desesperado na última colocação com 11 pontos. Dá para elogiar? Não, poxa, o time melhorou, mas perdeu de novo. Perdeu de 3-1. Não adianta ganhar do Brusque e perder. Tem que ganhar os jogos. É a situação que faz a cobrança ser mais enérgica. Não tem jeito mais de respirar, gente. Vamos parar de vender agenda positiva. O time está virtualmente rebaixado com 11 pontos. E não sou eu que estou dizendo, é a história do campeonato. É a faculdade não sei das quantas que faz a projeção. Todo mundo. Eu vou vender a agenda positiva aqui, tomando de 3-1, precisando ganhar e dando de presente gols atrás de gols? Desculpa. Eu tenho um compromisso com a minha profissão e com você que está em casa. É ser honesto, claro e o mais correto possível. E tenho que falar aquilo que eu acredito também. Eu não acredito nesse time. E falo aqui com todas as letras. Cadê o seu Pastana com os reforços? Que era para contratar só o Maranhão, podia deixar sem executivo. Com todo o respeito que ele mereça da minha parte. E não me venham falar de dificuldade, de dinheiro, porque o presidente disse em coletiva que não ia medir esforços para reforçar esse time. E o que ele fez depois do Pastana? Trouxe o Maranhão, que eu também não posso criticar porque eu vi pouco jogar. Cadê o reforço ou os reforços? Ou vai continuar jogando com o Jefferson de lateral esquerdo? Está fazendo o Guarani passar vergonha. Entre outros, tá? Para ser justo. Entre outros. Então, para encerrar, falar que esse time, com Alan Al, com Tele Santana, com esses jogadores, vai recuperar no campeonato, é vender uma agenda positiva. E isso eu não vou fazer, Batista. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar, além da conta.
seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que é ainda melhor? O dinheiro não sai da sua região. Fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Olha, de novo, né, sobre o lance do Eric Pulga. Aliás, enquanto tiver cachorro, Pulga não anda a pé. E o Pulga, de novo, fez a diferença aí para a equipe do Ceará. Sensacional, hein? Sensacional, sensacional. Essa frase tua, utilizada hoje na hora do almoço, é um humor negro, né? Porque nós estamos falando de uma derrota triste do Guarani. Eu tô triste pelo que eu assisti ontem. Quero ver o Guarani ganhando, quero ver a Ponte ganhando. E comentar o que nós comentamos de ontem para hoje é triste, mas é a verdade, né, Batista? Como é que é a frase? Enquanto houver cachorro... enquanto tiver cachorro, Pulga não anda a pé. Boa. Então é o seguinte, olha, não é possível, o Guarani tem aí analista de desempenho, aliás, chegou um outro analista de desempenho junto com o Alan Al. Acho que é isso, né? Ele trouxe, acho que 3 profissionais com ele. Então não é possível que esses caras não fizeram a lição de casa, pegar o vídeo dos jogos anteriores do Ceará. Esse Eric Pulga, ele já vem sendo cobiçado aí por grandes times do Brasil. Ano passado, por exemplo, faz 3 anos. O São Paulo, por exemplo, está na cola desse jogador querendo contratar o Eric Pulga. 3 anos que ele atua em alto nível e vem chamando a atenção dos grandes clubes do futebol do Brasil. Aí vai o Guarani para jogar contra o Ceará, que é o dono do Eric Pulga. E não coloca ninguém para fazer uma marcação pessoal. Isso é trabalho do treinador. Não vamos criticar o Alan Al porque ele está chegando agora. Eu acho que foi o Tigrão que comentou aqui, se ele fosse o Alan Al, teria levado para Fortaleza a dupla, Cordeiro e o Jairo, para poder passar informações, como ele está chegando agora. Então é obrigação do treinador saber que o adversário tem um jogador de velocidade. E ele não poderia ter aquela liberdade que ele tinha no contra-ataque mortal que o Eric Pulga teve. E realmente, né, fez a diferença. Pergunta. Você, em algum momento, nesse comentário preciso que você fez, você está considerando que eu não estou defendendo ninguém. Eu já vou falar por que eu estou fazendo essa colocação. Você considerou em algum momento que o treinador falou insistentemente e o jogador não cumpriu aquilo que foi combinado no pré-jogo? Não, eu não falei, né? Porque eu acho um negócio absurdo isso daí, ó. Se existe um comandante e o comandante passa uma orientação, o jogador tem que cumprir essa orientação. Se dentro do jogo o atleta não está cumprindo a orientação que foi passada, todo treinador age assim. Tira o jogador e coloca uma outra peça para ver se realmente a coisa funciona. Me permita colocar um negócio, me permita. Um dia desses, eu e Tigrão fizemos uma entrevista com Guto Ferreira aí no estúdio, bem de frente de gravação onde você está. Entre outras perguntas que fizemos ao nobre e competente treinador Guto Ferreira foi sobre Jonathan Cafu. Cafu era um cara no 1-1, ele tinha recém chegado na Ponte e estava fazendo sucesso, jogando bem, despertando muito interesse de todos. E a gente perguntou isso, o Tigrão falou aquilo, falou sobre posicionamento, sobre com a bola, sem a bola. Sabe o que o
Com todo respeito, tá, gente, ao Cafu, que é um bom jogador. Sabe o que o Guto Ferreira nos disse em entrevista, Batista? Não sei nem se você se lembra. Ele falou, tem alguns jogadores que você pode dar 2 funções só, uma com e outra sem a bola. Se você der a terceira, o cara não consegue realizar e se atrapalha em tudo que ele tem que fazer dentro do campo. Já passaram 5 treinadores no Guarani. 5. Estou falando de janeiro para cá. Você percebeu que nenhum deles conseguiu fazer esse time jogar. Qual é a conclusão clara? O problema é o time, Batista. São jogadores que não têm capacidade mental, esportivamente falando, para realizar diferente do que eles estão falando. Eles não têm leitura de jogo, Batista. O que você usou como exemplo, e eu falei ontem também, é a coisa mais óbvia do futebol. O Eric tinha que ser marcado por um jogador no contra-ataque com velocidade. Tinha que ser marcado por um lateral, ou o Pacheco, ou como é que chama o lateral esquerdo? O Jefferson. Não pelo Bueno. E quem marcou o Bueno? Quem marcou o Eric? O Bueno. Esse é o exemplo claro das coisas como acontecem com esse time do Guarani. 2 torres gêmeas. Escanteio para o Ceará. O Ailon cabe... Todo mundo sabe que o Ailon joga dentro da área, faz gol de cabeça de fora da área. Ninguém estava marcando o Ailon, Batista. E você acha que os homens de desempenho do Guarani não avisaram isso antes? Eu tenho certeza que avisaram. Certeza absoluta. Então, Batista, essa é a conclusão que eu tenho desse time. Não tem jeito de elogiar, amigo. Não tem jeito. O time... Há um desequilíbrio, né, no time do Guarani, na montagem do time do Guarani. Por exemplo, Gabriel Bispo tomou o 3º cartão amarelo nesse jogo aí diante do Ceará. Ele é o único primeiro volante. O Guarani já vinha ressentindo dessa posição anteriormente, não tinha nenhum. Agora tem um. Próximo jogo não tem nenhum, porque o Bispo tomou o 3º cartão amarelo. E o Jefferson é o único lateral esquerdo. Não tem reserva. Jefferson é fraco. Não tem condições de jogar no Guarani. É um lateral, olha, com muita boa vontade, talvez, para colocá-lo na reserva. Talvez. Tenho as minhas dúvidas se daria para ser lateral reserva. Como titular, jamais. Não tem condição. Aí, meia, Luan Dias. É o único que tem. Aí o treinador quer fazer uma substituição, não tem reserva. Não tem ninguém para poder fazer esse trabalho. Tinha aí o Gustavo França, mandaram embora o Gustavo França. A informação de que ele não servia. Aí manda embora e não tem outro para colocar no lugar. Então eu não consigo entender um negócio desse. É uma coisa de louco. Então não acontece ao acaso. É um time completamente desequilibrado. E o erro está exatamente na formação, né? O Pastana, quanto tempo faz que ele está aí, né? Trabalhando. Ele só trouxe esse Maranhão, Marlon Maranhão. Ninguém mais. Inclusive ele descontratou aí 2 que já estavam contratados. Não serviam e não trouxe ninguém para o lugar. Só trouxe o Maranhão, Marlon Maranhão, que estava lá disputando o Sub-23 em Portugal. Então, é uma situação, né, que você começa a tentar encontrar os motivos e vai achando um a um pela situação que o Guarani está. E outra coisa, hein? A impressão é de que o Guarani ele está vivendo a maldição de Sísifo. Sísifo, um personagem mitológico, era o ser humano de maior astúcia na Terra. E tanto tinha astúcia que ele conseguiu enganar a morte. Chegou a vez dele, a morte veio buscá-lo e ele conseguiu lá fazer uma tramóia e enganou a morte. Mas continuou vivo, mas irritou os deuses. E os deuses deram a ele uma punição.
empurrar morro acima uma enorme pedra, rolando essa pedra até no topo. Quando chegava quase para colocar no topo, a pedra despencava e voltava para o pé da montanha. E aí ele começava de novo. E essa pena terrível valendo para a eternidade. Passaria a eternidade fazendo isso. Então você veja o Guarani, olha, vinha aí de um empate, uma boa vitória em casa, agora vai. E quanto tempo faz que ele vem fazendo isso no campeonato? Foi o campeonato inteiro. Aí, olha, não tá dando certo e tal, muda o treinador. Não, agora vai, hein? Agora vai. Chega o treinador aí, ganhou um jogo lá contra a equipe do Botafogo. Não, agora vai, mas não vai. A pedra volta pro pé da montanha. Aí começa tudo de novo. Contrata outro treinador e tal, e vem, e motiva, e vai a torcida no campo. Agora vai! Aí quando tá próximo do topo, né, ali para ganhar 2 jogos seguidos e se aproximar do momento que vai sair do Z4, pronto, despenca. A pedra rola a ribanceira abaixo e vai pro pé da montanha. E começa de novo. E aí vem, e agora é o Alan, agora vai. Cacete, que coisa impressionante. Não dá para entender como é que acontece isso, né? E vai indo, e o campeonato vai indo. Daqui a pouco não vai ter mais possibilidade de salvar. Ainda dá tempo. Ainda tem possibilidade. Agora, tem que ter um choque de realidade, não pode ficar nessa. O time não consegue engrenar. E quando engrena, parece que a bola queima os pés, parece que tem marimbondos que vêm voando e ficam ali picando a cabeça de cada um. E aquilo vai inchando e toma conta do cérebro e todo mundo começa a errar bizonhamente e erros infantis. Então o Guarani é um caso para ser estudado pela NASA. Precisa de materiais elétricos? A Instalar é o lugar certo para você. Só na Instalar você encontra variedade de materiais elétricos com preços imbatíveis. Confira algumas ofertas. Cabo Cobrecon 2,5 rolo com 100 metros por apenas R$ 199. Painel de LED 18 watts branco frio, somente R$ 11,90. Lâmpada Bulbo 9 watts branco frio, apenas R$ 1,99. Meu amigo, pensou em material elétrico? Não tenha dúvida, na Instalar é preço baixo e qualidade para você. Vá conhecer a Instalar e aproveite muito mais ofertas. Rua Duque de Caxias, 940, no centro de Campinas. Confira as novidades no Instagram, @InstalarCampinas. Ou então peça o atendimento pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 988390106. Vou repetir o telefone para você anotar quando precisar, já está aí na mão. 988390106. 988390106 é o telefone da Instalar Materiais Elétricos, a sua solução em iluminação. Rádio Bandeirantes. 18h02, um rápido intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio,
fácil, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Instalar Materiais Elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Torcedor bugrino, chegou a hora de apoiar o Guarani. Seja um sócio campeão e tenha acesso livre a todos os jogos do time no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já pensou? Comemorar de perto cada gol, cada vitória, ao lado do único campeão brasileiro do interior. E tem mais! Sendo sócio campeão, você garante descontos exclusivos na Guarani Store e muito mais. Não fique de fora, venha fazer parte da nossa história. Acesse agora novosociocampeão.com.br e associe-se. Guarani, orgulho de Campinas, orgulho do interior. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Leandro Boles. Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, no fechamento da 19ª rodada na Arena Castelão, o Guarani perdeu para o Ceará pelo placar de 3-1. Bugre chegou a empatar o jogo no primeiro tempo, mas acabou levando 2 gols na etapa final e perdeu a partida. Jogos da 20ª rodada, primeira rodada do retorno da Série B. Sexta-feira, às 7h15, tem Avaí e Operário. 8 da noite no Mangueirão, Paysandu e Santos. Às 9h, Mirassol e Brusque. 9h30, América Mineiro e Botafogo. Sábado, 5 da tarde, Ituano e Chapecoense, Sport Amazonas. Domingo, 4 da tarde, Coritiba e Ponte Preta. 18h30, CRB e Novo Horizontino. E na segunda, 8 da noite no Brinco, tem Guarani e Vila Nova. 9 horas, Goiás e Ceará. Pela Copa do Brasil, ontem o Vasco se classificou ao derrotar o Atlético Goianiense em casa por 1-0 e garantiu vaga nas quartas de final. Hoje a definição de mais classificados. 7 da noite, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e CRB, Bahia e Botafogo. 8 da noite no Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo. 9h30, Grêmio e Corinthians, Fluminense e Juventude. E na quinta-feira, 8 da noite, jogam Goiás e São Paulo. Pelas Olimpíadas Futebol Feminino, o Brasil acabou vencendo a seleção da Espanha por 4-2 e agora fará a final, a disputa pela medalha de ouro, no próximo sábado, meio-dia, diante da seleção dos Estados Unidos. Espanha e Alemanha vão jogar na sexta-feira na disputa pelo bronze. Já no futebol masculino, a decisão também vai acontecer no sábado. Na sexta-feira, a disputa da medalha de bronze entre Egito e Marrocos.
Na semifinal, a Espanha derrotou o Marrocos por 2-1 e a França venceu o Egito por 3-1. Portanto, a decisão entre Espanha e França. E aqui na Bandeirantes está registrado o Em Dia com a Bola. Você sente aquele friozinho chegando? Nada melhor do que uma deliciosa sopa em dias de inverno. Aqui na Família Diani, preparamos um cardápio especial de sopas e caldos para você saborear uma explosão de sabores autênticos da Itália. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 287. Siga nosso Instagram, @Família Diani. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. São 18h08 em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Bom, eu não quero aqui ficar fazendo contraponto pra ninguém, mas também cada um tem a sua maneira de ver o futebol. Então, eu quero dizer que o desempenho do Guarani contra o Brusque foi muito bom, que o desempenho do Guarani ontem contra a equipe do Ceará foi muito bom, também, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. E eu não gostaria de ficar aqui apenas colocando desempenho, porque desempenho é subjetivo. Um acha que jogou bem, outro acha que jogou mal. Um acha que faltou cobertura. O primeiro gol do Ceará, quem estava com o Eric Pulga, eram 2 jogadores do Guarani. O Jefferson e o Matheus Bueno. A cobertura estava feita. Mas eu aprendi ao longo da minha vida, aqui na profissão, de que toda vez que acontece alguma coisa, é mais fácil, mais cômodo e até uma maneira mais oportunista de ver as coisas, quando a gente só vê o defeito. Ah, fez o gol porque falhou, mas e o mérito do cara? Que driblou, que veio por dentro, que trouxe para a perna esquerda e que acertou um chute indefensável na lateral da rede, lado direito do Vladimir. O Eric Pulga não tem valor nenhum. Ah, mas tinha que ter alguém marcar. Tinha 2 marcando, mas o cara é bom de bola. Então, quando o atacante leva vantagem sobre o defensor, é sempre porque o defensor faltou ou falhou? Não há nunca mérito do atacante? Só quando os nossos atacantes marcam gols da Ponte do Guarani, aí é porque ele é bonzão, cabeceou bem, porque tirou do goleiro. Agora, quando o adversário marca, o atacante dele também tem os seus méritos. O Guarani tinha 2 no Eric Pulga, Jefferson e Matheus Bueno. E eu quero dizer aqui, para liquidar a fatura com relação ao desempenho, o que é que eu achei do jogo, eu quero dizer o seguinte, que a torcida do Ceará vaiava o seu time porque o Guarani embalsamou o Ceará no primeiro tempo. E não nos esqueçamos que no primeiro tempo o jogo foi 1-1. E o melhor time em campo foi o Guarani. Agora, se alguém viu um jogo diferente do meu depois do resultado consolidado, eu respeito. É critério. E eu não vou discutir critério aqui. Mas eu não posso deixar de colocar a minha opinião. O primeiro tempo foi 1-1 e o Guarani foi muito melhor do que o Ceará. E no segundo tempo, o Guarani estava tão bem no jogo, mas tão bem, que a torcida voltou a vaiar. E aí sai uma falta acidental, uma bola que bateu no braço do defensor do Guarani, lá na intermediária, e o tal do Lourenço chuta uma falta igual o Nelinho fazia. O Lourenço é bom chutador, marcou um gol de longe outro dia contra o Botafogo, jogo que nós transmitimos na Bandeirantes. Marcou um golaço. E ontem ele marcou outro, só que de bola parada e muito mais de longe. Ele não tem mérito nenhum. O Guarani é que falhou, o Vladimir é que falhou, a barreira que estava mal formada e o cara que chutou igual o Nelinho com uma curva impressionante. Ele não tem mérito nenhum. Até quando que a gente só vai reconhecer o defeito das nossas equipes e nunca o mérito do adversário? E encerro dizendo o seguinte, eu estou falando de desempenho, mas o desempenho é subjetivo. Eu acho que jogou muito bem e
aceito e respeito a opinião de quem acha que o Guarani só foi defeito. Mas eu vou analisar também o resultado das 3 últimas rodadas. Se o Guarani, que no recorte de 3 últimos jogos, incluindo a derrota de ontem, ele fez 44,4% de aproveitamento. Eu estou pegando esses 3 últimos jogos e o aproveitamento. Aí não é desempenho, aí é resultado. 44,4% de aproveitamento. Aplicando-se este percentual sobre o total de pontos do primeiro turno, terminou ontem para o Guarani, que foi de 57 pontos, bastava. Então, como que eu não vou reconhecer evolução se nos 3 últimos jogos o time fez 44,4%? Esses mesmos 44,4%, se desses 3 últimos jogos, se tivesse sido a média do primeiro turno, o Guarani teria 25,3 pontos. Então, como que eu não vou reconhecer que o momento é melhor? Porque perdeu o jogo do Ceará numa falta a lá Nelinho, numa outra bola absurda de jogada muito bem executada pelo Elick Pulga, com o Guarani mandando no jogo em todos os fundamentos, em todos os números, e o Ceará sendo vaiado. O Guarani encaixou a marcação no Ceará e não deixou o Ceará andar no primeiro tempo, a ponto de ter tomado um gol de contra-ataque, porque o Guarani estava amassando o Ceará em busca do primeiro gol. Então eu estou falando de desempenho e de resultado. Das 3 últimas rodadas, proporcionalmente, se tivesse sido assim, não só em 3, mas em 19, o Guarani teria 25,3 pontos ganhos. Pô, isso não é evolução? Tá tudo perdido? Se ele tiver 44,4%, ele faz mais 25 no segundo turno. Ah, mas aí cai, precisa um pouco mais. Mas o que ele fez nas últimas 3 rodadas está próximo daquilo que ele precisa para escapar do rebaixamento. Se isso, com números comprovando e com a parte técnica analisada do desempenho, isso é subjetivo, cada um vê de um jeito, se isso não significa uma melhora do time nas 3 últimas partidas, e ainda com esse azar todo, o cara nunca mais acerta um chute daquele no melhor momento do Guarani na partida com o placar em 1-1. Mas tem que dar mérito para ele, bateu para fazer o gol, Lourenço. Perfeito. Esse é o jogador. Se isso não serve de alento para passar uma palavra, pelo menos, de otimismo, para a torcida se manter antenada, ligada e andando junto com o time, mas eu estou dando números. Tá certo, não é a minha opinião. Se isso não serve, eu paro por aqui. Desktop, empresa que entrega internet e fibra de altíssima qualidade. Se orgulha de mostrar a força do interior, tendo sido eleita a melhor internet do estado de São Paulo. E já ultrapassou a marca de 1 milhão de clientes. E sendo uma empresa daqui, ela valoriza e apoia o futebol do interior de São Paulo. E é lógico que a Desktop está super junto com os 2 gigantes de Campinas. O Guarani e a Ponte Preta e o Guarani, que estão na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, para ter uma banda larga de alto nível, com a melhor qualidade e com preço justo, escolha a Desktop. Planos de 200 mega, 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,90. Para saber mais, ligue para 0800 1102. 0800 1102. Você também pode acessar desktop.com.br e, se preferir, visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto, é patrocinador oficial do Guarani e da Ponte Preta. E por falar em Ponte Preta,
E informações da Macaca, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes deste Esporte em Debate, informações da Ponte Preta. Macaca que agora já pensa no Coritiba, adversário do próximo domingo, fora de casa, lá no Couto Pereira, abrindo o segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Ponte que terminou muito bem, obrigado, o primeiro turno, né? Com a vitória sobre o Avaí, a Macaca chegou à 4ª melhor campanha como mandante nesta Série B. Se dependesse apenas dos jogos em casa, a Ponte Preta estaria no G4. Agora precisa começar também a buscar vitórias, jogando fora de casa. O próprio técnico Nelsinho Batista já afirmou isso, né? Somente as vitórias fora de casa também vão determinar pelo que a Ponte Preta vai lutar no campeonato. Se vai buscar uma posição no G4, precisa vencer fora de casa, o que ainda não fez na competição. Os bons resultados da Ponte Preta, principalmente nos jogos dentro de casa, podem ser creditados em boa parte ao atacante Gé. O Gé, que tem vivido uma excelente fase, é artilheiro da Ponte Preta nesta Série B, tem sido responsável aí pelos bons resultados, por gols importantes da Macaca. E ele fala sobre a importância do técnico Nelsinho Batista nesse seu novo momento, vestindo a camisa da Macaca. Não, o professor, desde quando chegou, né, nós tivemos uma conversa, ele me chamou para conversar, falou que contava comigo, que precisava de mim, me deu bastante confiança e então aí eu agarrei essa oportunidade. Graças a Deus veio fazendo meu trabalho bastante consistente e é isso aí, cara. Acho que eu encontrei o caminho do gol, principalmente o caminho da vitória, né? A Macaca vem fazendo aí dentro de casa. É isso aí, o professor deu bastante confiança para mim, agora é trabalhar e continuar. Não custa nada lembrar, né, Batista, e torcedor ponte pretano, que o Gé teve atritos, né, com o antigo treinador, o João Brigatti. A gente lembra aquela partida lá contra o Goiás no primeiro turno, onde o Gé acabou sendo substituído ainda no primeiro tempo. Então tudo isso gerou um desgaste na relação do Gé com até então técnico João Brigatti. O Gé tá de boa com o Nelsinho Batista e também tá de boa consigo mesmo, né? Ele tem tomado menos cartões amarelos, era constante isso, principalmente no Campeonato Paulista e até no começo da Série B. O Gé falou que tá pensando muito antes de cometer alguma falta ou ter alguma reclamação. Tá mais calminho o Gé. Batista? Eu acho que o professor mesmo pede pra mim ficar com a cabeça boa, manter o foco no jogo. Eu acho que isso aí é bastante do jogo, eu acho que ali no jogo ali tem jogos que é menos briga, de competitividade, mas esse jogo aí teve bastante isso, teve bastante competitividade. Acho que a equipe do Avaí é uma equipe bastante dura no defensivo ali, mas eu estou procurando focar mais no jogo, manter a cabeça boa, para poder estar sempre saindo dos holofotes, saindo do foco de juiz. Mas tem hora que não dá, né, irmão? Tem hora que a pancada é mais forte, então nós temos que chegar um pouco mais duro. Mas é isso, o mais importante é estar focado, é estar fazendo o gol e estar buscando a vitória. A fase do Gé é tão boa nesse momento, né? Que os torcedores da Ponte Preta criam memes na internet, dão apelidos aí para o Gé. Ele, claro, tem recebido de muito agrado esses memes e esses apelidos. O Gé tem gostado da criatividade aí do torcedor ponte-pretano na internet. Acho que isso aí esse negócio aí é da internet, né? Bastante meme. Acho que ali é mais pra brincar mesmo, ali na internet. E eu levo normal, cara. Eu deixo pra eles lá, na hora ali. Deixo pra eles brincar com isso aí, mas levo normal. Sei que isso aí é tudo uma brincadeira, mas o importante mesmo é na hora que tá valendo mesmo, os 3 pontos, tá fazendo o que a torcida gosta. Todos é engraçado, irmão, todos é engraçado, mas eu gosto mesmo mais do El Gé Vida. Palavras do Gé, grande destaque da Ponte Preta na Série B. Macaca joga contra o Coritiba, portanto, no domingo, buscando a primeira vitória fora de casa. Até aqui, 4 empates e 6 derrotas, jogando longe dos seus domínios. Batista. Você já experimentou as linguiças Seara?
linguiça Seara é uma delícia. São diversas opções para satisfazer o seu paladar. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana, a linguiça de frango apimentada e muito mais. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Experimente as saborosas linguiças Seara. Encontre grande variedade de produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região, com nova loja em Campinas, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, no Residencial Bela Aliança, região do Satélite Íris, ao lado da John Boy do Lope. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. 18 horas e 24 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Continue mandando para cá a sua participação, 97102-1493. Mensagem de áudio ouvinte no ar. Alô, Batista, aqui é o Dafo Caminhoneiro, perdido no rumo do mundo. Bora lá, Ponte Pretano, da Pele até o Tutano. Ô, Batista, uma pergunta aí pra vocês aí, ó, mas sem ficar em cima do muro, hein? Sem de... Ah, mas não, que... Não, vamos lá. Pergunto pra você e pros outros integrantes, né? CH, Tigrão, que não pipoca. E vamos ver se o cabelo de boneca tá aí hoje. A Ponte Preta conseguindo acesso para a Série A, Marco Antônio Eberlin se torna o maior dirigente da Ponte nos últimos 20 anos? Se sim, beleza. Se não, quem foi o maior nos últimos 20? E sem ficar em cima do muro, hein? Sem pipocar. E o pior deles nos últimos 20 anos? Quem que foi, na opinião de vocês? Responde aí pra nós. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Vamos lá então, o CH respondendo aqui pro nosso ouvinte. Acompanhou aí o raciocínio dele? Ele quer que eu projete se acontecer, se for possível. Não dá, Batista, não é ficar em cima do muro. Precisa terminar o ano para a gente fazer uma série de análises. E eu, sinceramente, eu não conheço a fundo e de maneira minuciosa todos os trabalhos de todos os presidentes. Nós tivemos ultimamente aí, enquanto eu estive em Campinas, 2 ou 3 presidentes que foram muito mal. Mas também seria injusto falar esse for o pior e esse for maior. Então, eu me deixe fora disso, Batista, porque primeiro que é indevido, na minha opinião, neste momento fazer essa pergunta. Não é? Talvez no final do ano a gente possa responder sobre o Eberlin, de toda história, desculpa, mas eu não tenho condição de fazer essa análise, não. Tigrão tá na escuta? Não tá na escuta. Poderia responder também, mas não está na escuta. Bom, vamos lá, CH, falando aí do time da Macaca, se prepara para enfrentar o Coritiba, estádio Couto Pereira, partida marcada para domingo, às 16h. Terá de volta o Matheus Silva, cumpriu suspensão e retorna à zaga do time da Macaca. Projetando, tá cedo ainda, né? Hoje é quarta-feira, partida marcada para domingo. Aliás, domingo é aniversário da Ponte Preta, 11 de agosto. A Ponte vai completar aniversário, quem sabe, né? Consegue aí uma vitória, a primeira fora de casa, presente de aniversário em CH. Uma hora essa vitória vai acontecer. Eu não sei se domingo, porque eu entendo que a partida é muito complicada. Nós trabalhamos juntos na última partida do Coritiba, perdeu para o Botafogo, é verdade, fazendo um bom primeiro tempo. Tem valores individuais, tem um técnico que eu respeito muito, joga em casa, e a gente sabe que o Coritiba em casa, no Couto, é muito forte, mas a Ponte vive um momento de organização, vive um momento bom no campeonato. Talvez eu não vou comparar um momento com o outro, mas
a Ponte vai enfrentar um time organizado, que merece todo o respeito, não é? Eu não sei se o Nelsinho vai fazer, acredito que não, mudanças substanciais no time. Eu também mexeria o mínimo possível, acho que o Matheus tem que voltar para a zaga, porque ele com o Sérgio Rafael, para mim, não é a zaga titular da Ponte. Existe um ponto de interrogação nas laterais, porque o Risso é o titular do Nelsinho, mas na última partida não esteve tão bem. Não sei se ele vai colocar o João de volta e o Igor na esquerda. Talvez não é? Aí existem as outras possibilidades, jogar com o meio campo um pouco mais marcador, mais ofensivo. A tendência é que a Ponte vá com praticamente o mesmo time que começou a última partida, com uma ou duas modificações. Eu acho que se o Nelsinho adotar esse critério, está correto. Está correto. O que precisa mudar é o comportamento e a estratégia fora de casa. Que me parece que, em termos de estratégia, o Nelsinho não vai mudar tanta coisa assim, não é? Vai ter que acompanhar mais alguns dias, né, para ver se não tem nenhum problema de última hora, se não tem nenhuma contusão, mas a Ponte já tem condição de enfrentar um time como o Coritiba fora de casa para tentar vencer o jogo. E eu acho que ela tem... A partida contra o Sport foi uma partida muito legal que a Ponte fez fora de casa, não é? E alguns erros, né, inclusive de arbitragem, impossibilitaram essa vitória fora de casa. Eu vou insistir, já essa vitória vai acontecer. E por que não pode acontecer no domingo, né? Depende muito da própria Ponte. O adversário é muito forte, repito, merece todo o respeito e atenção, mas a Ponte hoje tem uma estrutura de jogo, um time praticamente titular que pouco mexe. O Nelsinho tem o trabalho na mão, agora vamos ver se o time desempenha como precisa fora de casa, Batista. Para você, Tigrão, Ponte projetando aí contra o Coritiba, o Coxa, que perdeu na última rodada para o Botafogo em Ribeirão Preto. Fizemos esse jogo, transmitimos na tela da Band para todo o Brasil. No primeiro tempo, amassou o Botafogo. Podia ter feito minimamente 3 gols, né? Não fosse o João Carlos, tá vivendo um bom momento, mas não é aquele goleiro, jogou na Ponte. O Coritiba teria feito no mínimo 3 gols diante do Botafogo. Chegou no segundo tempo, tomou 2 gols e perdeu a partida. Projetando esse jogo domingo, 4 da tarde, Tigrão. Bom, antes de falar do jogo, Batista, só para não parecer que eu não quis responder a pergunta picante aí do nosso ouvinte caminhoneiro, porque caiu a minha linha aqui, agora tá tudo legal, tá tudo em ordem, vamos até o final, se Deus quiser. E o som puro. Eu acho que se a Ponte subir com o Eberlin esse ano diante de todas as dificuldades, ele ganha um nível de prateleira importante, sem dúvida nenhuma, como dirigente da Ponte. O conceito dele sobe muito. Agora, dizer que ele é o maior presidente dos últimos 20 anos porque a Ponte subiu. Tá bom, mas a Ponte subiu em 2011 e o presidente era o Márcio Della Volpe. Ninguém fala mais dele. É acesso que transforma o presidente no maior presidente dos últimos 20 anos. E em 2014 a Ponte subiu de novo. Quem era o presidente? O Márcio Della Volpe. Subiu 2 vezes nos últimos 20 anos, 2011 e 2014. Então, eu acho que para uma avaliação do trabalho de um dirigente, de um presidente de clube, o título é importante, o acesso é importante, os resultados, mas é um conjunto de coisas, a administração, a parte financeira do clube, né? A parte de processos, enfim, é um cesto muito grande de atributos, mas sem dúvida nenhuma que com as dificuldades da Ponte, financeiras, para montar o elenco, com processo, com transferban, se consegue montar um time com uma folha de pagamento modesta, e sobe num campeonato tão difícil, dizer que é o maior presidente dos últimos 20 anos, eu espero um pouco, eu quero analisar outros quesitos, mas que o conceito de avaliação dele sobe significativamente, sobe. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. E quanto ao jogo da Ponte, espero que a Macaca quebre a castanha
Nós não sabemos o time ainda, tem alguns jogadores voltando, né? O Gabriel Novaes entrou um pouquinho outro dia. Você tem também o Ramon Carvalho, que o Nelsinho gosta muito do encaixe tático que deu com ele. Nós ainda não sabemos qual vai ser o time. Mas eu tenho a dizer que quando o Gabriel Novaes estiver em forma, o Gé vai continuar sendo titular. E o Gabriel Novaes vai disputar a posição com o Matheus Regis. É outra função. Não misturem Gé com Gabriel Novaes. Gabriel Novaes é beirada com nuances de centroavante. E Gé é centroavante com nuances de beirada. Espero que a Macaca presenteie o seu torcedor. É tudo aquilo que ele quer. É tudo aquilo que ele quer receber. O clube, a Donana lá no céu, a Conceição também, né? O torcedor do mais sofisticado, mais abastado, até o mais humilde. Tudo que eles querem, toda essa gente, de presente de aniversário do clube que eles amam, é a primeira vitória. Espero que os jogadores presenteiem a todos e também deem um presente a si próprios com a primeira vitória. E se ela acontecer no dia do aniversário da Ponte, a Macaca está na briga sim, definitivamente com 29 pontos, por uma vaga entre as 4 mais cobiçadas da competição. Você gostou dessa daí, Batista? Gé é centroavante com nuances de beirada. E Gabriel Novaes é beirada, com nuances de centroavante. Tigrão inspirado, hein, Batista? Sim, é isso aí, o Tigrão sempre muito inspirado, mas a Ponte tem que tomar cuidado, hein? Tem que tomar cuidado contra a equipe do Coritiba lá no Couto Pereira. Lá, Jorginho Campos é o treinador, vai tentar armar a Arapuca para pegar o time da Macaca. Então, vai precisar do Gé, vai precisar do Gabriel Novaes, vai precisar do retorno do Matheus Silva, porque, olha, onde tem sapo, mosca não dá rasante. E atenção, Ei, Batista. Oi. Quer dizer então que purga é jockey de cachorro? É, exatamente. Essa aí é uma outra, né? Essa aí é... Usei lá pro Guarani, né? O Guarani tomou 2 gols de um pulga. Então, enquanto tiver cachorro, pulga não anda a pé. Mas também falo essa aqui, né? Lá pro jogo da Ponte contra o Coritiba, porque o Coritiba jogou muito na partida diante do Botafogo e fora de casa, em Ribeirão Preto. Chegou no segundo tempo, claro que teve o trabalho do Paulo Gomes, técnico português, deu um nó tático no professor Campos. E aí ganhou a partida pelo placar de 2-0. Então não pode em nenhum momento a Ponte dar bobeira. Não pode piscar, Não tem pode. que jogar na terra e no ar. Não pode, é jogo de alto risco. Aliás, o favoritismo é do Coritiba, mas é aniversário da Ponte. Não se esqueçam, 124 anos e às vezes, né, alguma coisa extrasensorial, alguma coisa sobrenatural acontece. E a Ponte já contra o Sport Recife ensaiou a primeira vitória fora de casa. Foi bem lá, apesar da derrota. E você falou aí da pulga com o cachorro e do sapo com a mosca. Aí, né, Batista? Tem que encaixar uma do bico fino aqui, né? Que barata viva não atravessa galinheiro. E temos que falar uma outra. Camarão que dorme a onda leva. E tem que falar também da Minhoca, né? Que foi demitida porque vive só fazendo corpo mole. 18h37 em Campinas. No Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, a promoção continua. Aproveite toda terça, quarta e quinta-feira o Chopp Tulipa de 300 ml por R$ 7,90 cada. Sim, apenas R$ 7,90. O Chopp Tulipa,
de 300 ml. E tem mais, hein? No pedido de porções inteiras, a cerveja de 600 ml da marca Petra sai por R$ 9,90. Aproveite uma Petra geladíssima de 600 ml, só R$ 9,90 no pedido de porções inteiras. Promoções válidas somente nas noites de terça, quarta e quinta-feira. E tem promoção de pizza para viagem, só por R$ 58,90. Nos sabores frango, lombo, calabresa, milho, presunto, marguerita e napolitana. Só R$ 58,90 cada. Para viagem, tá? Para levar para comer em casa ou no trabalho. Qualquer informação adicional, mande mensagem para 974 10 60 64. Aliás, 68. Vou repetir. 974 10 60 68. 974 10 60 68. Rua Boa Ventura do Amaral 788. Região central de Campinas, e tem estacionamento em frente ao restaurante Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Bandeirantes 18h39, intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Loja do Mecânico. Aproveite ofertas exclusivas. Só até o dia 11 de agosto, você leva parafusadeira, furadeira de impacto a bateria Forte G por R$ 349,90 e jogo de ferramentas Oficina Master G-Dori em até 10 vezes de R$ 110,99. Vá conferir na Loja do Mecânico, em Campinas, na Rua Carolina Florense, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Bolis.
Hora e vez da ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar este duelo de peso que ocorre hoje. Palmeiras e Flamengo voltam a se enfrentar para definir quem avança às quartas de final da Copa do Brasil. O jogo está marcado para as 8 da noite no Allianz Parque, em São Paulo. O provável Palmeiras do Abel Ferreira com o Everton, Vitor Reis, Gustavo Gomes e Murilo, Mike, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga, Felipe Anderson e Vanderlan com Rony. Já o Flamengo do técnico Tite com Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulga, Alan, Gerson e Arrascaeta, Everton, Cebolinha e Pedro. Apita o jogo Anderson Daron, com árbitro de vídeo será Wagner Reuei. 8 da noite, a bola rola no Allianz Parque, Copa do Brasil. Tem Palmeiras e Flamengo. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18h44. E agora vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma resfriada no assunto e falar sobre os fluidos de radiador Paraflu, e que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento no motor do seu carro. Você já sabe, né? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo, com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. E vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Tema 1. O Corinthians já admite o prejuízo na contratação de Pedro Raul, que marcou apenas 3 gols em 25 jogos pelo clube. Timão investiu cerca de 25 milhões de reais para tirar o centroavante do Toluca do México. E o Corinthians agora entende que teve prejuízo técnico e financeiro. E já há a certeza dentro do clube de que o dinheiro investido não será recuperado. O alvinegro assume o erro e vai atrás de outro jogador para a posição, já que esse foi um dos pedidos do técnico Ramon Dias. A negociação pelo paraguaio Alex Arce, artilheiro da LDU, mas a primeira proposta do Timão foi recusada. Pauta 2. Depois de ver a seleção brasileira feminina segurar a França por 19 minutos no segundo tempo, foram 18 na vitória contra a Espanha 4-2 na semifinal. Tudo isso faz o Brasil chegar à decisão da medalha de ouro com 114 minutos a mais adicionados pela arbitragem. Ao todo, o time de Arthur Elias jogou cerca de 564 minutos em seus 5 jogos nas Olimpíadas. É quase o mesmo tanto do rival da final, os Estados Unidos, que chegam à decisão com 573 minutos. Mas, depois de passar por 2 prorrogações no mata-mata, além dos acréscimos normais. Pauta 3. Resumão das Olimpíadas. Nesta quarta-feira, Augusto Aquio
conquistou a medalha de bronze para o Brasil no skate park nos Jogos Olímpicos de Paris. Além dele, os brasileiros Luigi Cini e Pedro Barros também disputaram a final da categoria e ficaram com a 4ª e a 7ª posição, respectivamente. Alisson Santos, o Pio, vai à final com o 4º tempo das semis nos 400 metros com barreiras. Ana Patrícia e Duda levaram um susto da Letônia, mas conseguiram a virada e se garantem na semifinal do vôlei de praia. E aí, CH, qual é o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Eu não sei que lógica que essa juizada dos Jogos Olímpicos está utilizando, porque isso não pertence à regra. Eles estão acrescendo muito tempo. O Brasil teve problema contra a França e no jogo contra a Espanha. O jogo não termina. Quase 20 minutos em cada jogo de tempo acrescido no segundo tempo. Tem que mudar a regra. Ou eu não estou entendendo. Tudo bem que é verdade que o tempo de bola morta passou de todos os limites nos 2 jogos. Mas isso tá dentro da regra. Dentro da regra. O que está fora da regra e absurdamente acrescido é esse tempo desproporcional de acréscimo nos 2 jogos. Ainda bem para o Brasil que não houve maiores prejuízos, mas a impressão que eu fiquei é que o jogo ia transcorrer até que o adversário do Brasil empatasse. Ainda bem que não conseguiram, mas para fazer isso e da maneira que eles estão fazendo, para crescer todo esse tempo, tem que mudar a regra. Realmente foi uma barbaridade. Espero que na final não aconteça o que aconteceu contra a França e também contra a Espanha, Batista. 18h49, você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu, estudou e vai colocar hoje a sua opinião? Eu já tenho a minha opinião formada a respeito desse negócio do excesso de acréscimos. Estão colocando juiz de basquete para apitar futebol. Porque no basquete a bola para, o cronômetro para. A bola rola, o cronômetro é disparado. Então, é só mudar a regra, mas enquanto não mudar, tá errado o que eles estão fazendo, tá ridículo isso daí. E eu escolho o negócio do Pedro Raul aí, onde o Corinthians já fez a lambança com o Pedro Raul, pagar 25 milhões. Agora, ele vai espalhar, né? Para não falar outra coisa, né? Ele fez e agora ele vai sentar em cima e espalhar. Por quê? Porque o Pedro Raul, indiscutivelmente, e eu me lembro dele no Goiás, fazendo gol de todo jeito, ele é bom jogador, esse rapaz. Centroavante, grandão, domina, faz bem parede, bom cabeceador. Só que qual a sequência que o Pedro Raul teve até agora como titular no time do Corinthians? Hã? Qual jogador teve tão poucas oportunidades para já ser avaliado como alguém que não deu certo por entrar em pedaços de jogos com o time perdendo e com esse time horrível que o Guarani tem, que o Corinthians tem, com esse time horrível que o Corinthians tem, o Pedro Raul, se você botar lá o Ronaldo Fenômeno em forma, é capaz de não resolver. Agora, por que o Corinthians vai errar pela segunda vez? Se pagou os 25 milhões e o cara é jovem e tá achando que já deu prejuízo, que não vai conseguir recuperar o valor, tem uma maneira de minimizar isso e de corrigir isso. Dar um pouco mais de oportunidade, porque o cara tem potencial, né? Só tem um jeito de não perder o dinheiro. Colocá-lo na vitrine. Ah, mas ele não tá bem. Mas quem é que tá bem no Corinthians? Quem é que tá bem no Corinthians? Me aponte um. Hã? Então, por que é que o Pedro Raul sempre é preterido até por molequinho do Júnior, que ainda tá nas fraldas, futebolisticamente falando, e ele não ganha uma sequência de jogos? Então tem que ter inteligência. Primeiro, pelo aspecto técnico. E segundo, pelo aspecto administrativo e financeiro. E de bem gerir as coisas do clube. Tem que deixar o cara jogar. Que daí ele embala,
Ele volta a fazer gols, se valoriza e aí você pensa em negociá-lo se aparecer um bom negócio. Quem sabe? Não só para recuperar os 25, como para botar mais algum no caixa. Batista. E também poderia emprestá-lo. Essa é uma técnica utilizada quando o jogador não está indo bem, porque às vezes ele não está indo bem, né? Devido a essa confusão imensa que vive no momento conturbado o Corinthians. Empresta. Claro que no Campeonato Brasileiro acho que não dá, né? Não sei quantos jogos ele já fez. Mas poderia emprestá-lo para a Série B. A janela está aberta, vai até dia 2 de setembro. Essa é uma maneira de recuperar o jogador. Se você... E recuperar o investimento, consequentemente. Se você pegar todas as oportunidades que teve o Caneleiro e o Uri Alberto, intocável, esforçado, marca gol, mas é um jogador limitadíssimo. E as oportunidades que teve o Pedro Raul, é uma coisa muito desproporcional. Então você vê que tem falta de leitura de jogo, de visão tática e de visão mercadológica. E de todas as visões. Aliás, o Corinthians hoje falta visão para tudo. Até para ir no supermercado mais próximo lá do CT do Corinthians e comprar sabão em pó para lavar o uniforme. Eles compram o sabão em pó errado. Até nisso eles erram. Carros com ótimo desempenho, preços acessíveis e atendimento personalizado. Essas são as 3 características que definem a Germânica Volkswagen. Com mais de 50 anos de excelência no mercado automotivo e mais de 10 lojas espalhadas por São Paulo e Minas Gerais, a Germânica Volkswagen foi a primeira loja do Grupo Germânica, o maior grupo de concessionárias do interior. Hoje, a Germânica Volkswagen conta com toda a linha da marca, desde hatches, sedãs, SUVs, picapes até os últimos lançamentos da marca. E para aumentar ainda mais a chance de você encontrar o seu Volks por preços incríveis, a concessionária Germânica seleciona a dedo os melhores modelos de seminovos com procedência garantida e a confiança que você merece. E o melhor, todos os meses eles preparam ofertas exclusivas em diversos modelos para você encontrar o que melhor se adequa à sua rotina e ao seu bolso. Quer conquistar o seu Volks dos sonhos? Então visite a Germânica mais próxima. Ou então acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Bandeirantes. 18h56, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batistão. Boa tarde, equipe da Bandeirantes, nota 10 do Rádio Esportivo de Campinas. Ô Batista, será que esses dirigentes do Guarani não conseguiu observar que o tanto que eles gastaram trocando 4 técnicos, desde o início, se eles tivessem contratado 4 caras top para a Série B, não teria sido muito mais negócio? Não adianta não, vai cair, trocar de técnico. Adiantou o quê? E a respeito da Olimpíada, na Rebeca Andrade eles passaram a mão. No rapaz do surf, todo mundo viu o que aconteceu, a nota dos juízes lá. Não tem como não, no futebol eles tentou tirar, mas no futebol não funciona assim, não conseguiram. Pô, o cara fez uma volta perfeita no surf e deram a nota baixa, para não cobrir a nota do americano. Simples assim. Legal, mais um ouvinte no ar.
Boa tarde, Batista. Boa tarde, Gleger. Boa tarde, Tigrão. Boa tarde, Leandro Borges. Boa tarde, CH. Eu vi um lance no jogo da Ponte contra o Avaí. O William Ponte cobrou o lateral nas costas do jogador da Ponte, né? Com certeza isso aí pode, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham? Vocês votariam com o Pedro Rocha pro gol? Ou vocês deixariam o Luan jogando? Porque eu acho que ele é mais frio que o Pedro Rocha. O Pedro Rocha, ele é um cara mais nervoso no gol. Ele joga bem tudo, mas eu acho que pro gol da Ponte tem que ser um cara frio igual ele, que era parecido até com o Caio França nessa parte de temperamento. E uma pergunta que eu queria falar para vocês também é sobre o esporte, né? Ninguém explica para as crianças na escola, eu falo de mim, que quando eu estudava não tinha escola pública, de como você chega lá como atleta, né? Não sendo só futebol ou basquete na época, ou vôlei, mas assim, o atletismo, salto em distância, um boxe, um judô. Podia ter escolas assim, que a criança entrasse na escola de judô, né? Tivesse aula normal, o judô, e saísse de lá no 2º grau formado como professor, né? Ou outras coisas, natação, essas coisas, né? Mas não tem, infelizmente. Você vê a Austrália, um país assim, com a população pequena, tá lá em 3º lugar em número de medalhas, né? Mas eu acho também que esse negócio de medalha aí nessa Olimpíada tá assim porque a Rússia não foi. Porque se a Rússia fosse, o negócio ia ser diferente, né? Porque eles também são fortes no esporte. Valeu? Alexandre Centro, um abraço a todos. Ponte Pretano da Pele até o Urso. Abraço, muito obrigado. Mais um. Oi, Batista. Aqui é Valdemar Cachelli, Santo Antônio de Posse. Olha, pode escrever aí que estou dizendo, né? E me cobra depois. Depois do Campeonato Brasileiro Série B, o Gé vai para o Palmeiras. Pode escrever, entendeu? Apesar que está saindo muitos fake news por aí, mas assim dizem, notícia de última hora, que o Palmeiras ofereceu uma fábula pelo Gé. Agora vocês podem confirmar isso aí? Obrigado, abraço a todos aí. Não tem, né, nenhuma informação. Palmeiras quer o Gabigol, fez até um pré-contrato. Não sei, né? Se contratando o Gabigol, pode ter interesse no Gé também. Acho que não, só palpite. Santos queria o Gé na janela anterior. Não deu certo, porque o Eberlin, presidente, que é ótimo negociador, não soltou por 4 milhões, que era o que estava pretendendo pagar o Santos. Lembrando que a Ponte só tem uma pequena parte do Gé, 25%. Mas a Ponte é proprietária de 100% dos direitos federativos. Ela tem o comando do negócio. 25% dos direitos econômicos, 100% dos direitos federativos. Então, ninguém tira o Gé, a menos que pague a multa rescisória de 40 milhões de reais. Ninguém tira o Gé se a Ponte não topar a parada, não entrar na negociação. Mesmo tendo um percentual menor, né? O Gé é um jogador fatiado, chamado jogador mortadela. Jogador fatiado ou jogador pizza. São pedaços, empresário, itapirense, enfim. E a Ponte tem 25%. Então, não acredito. Eu entendo que o Gé está fazendo um grande campeonato e é evidente que a performance dele projeta o jogador. E muitas propostas, muitos times, grandes times vão se interessar. Mas não tenho nenhuma informação do Palmeiras. 19:01, intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio,
consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Torcedor bugrino, chegou a hora de apoiar o Guarani. Seja um sócio campeão e tenha acesso livre a todos os jogos do time no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já pensou? Comemorar de perto cada gol, cada vitória, ao lado do único campeão brasileiro do interior. E tem mais! Sendo sócio campeão, você garante descontos exclusivos na Guarani Store e muito mais. Não fique de fora. Venha fazer parte da nossa história. Acesse agora novosociocampeão.com.br e associe-se. Guarani, orgulho de Campinas, orgulho do interior. Linguiça Seara, excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara, deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco, preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 19h05 em Campinas, aqui Esporte em Debate até às 7h30. 7h30 tem jornada esportiva. É isso aí, bola rolando. Loja do Mecânico. O Dia dos Pais está chegando e a Loja do Mecânico preparou ofertas incríveis para você presentear o seu herói. Precisa de máquinas e ferramentas novas de qualidade? Presenteie o seu pai com as ferramentas certas, desde parafusadeira até máquinas de solda, marcenaria, produtos para pintura e compressores, e com descontos exclusivos do Dia dos Pais. Loja do Mecânico. Atenção, descontos exclusivos para o Dia dos Pais. Aproveite. Confira na Loja do Mecânico em Campinas, Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Telefone 19, que é o código de área, e o número 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Rádio Bandeirantes.
São 19h07 em Campinas, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Falei da jornada esportiva. 19h30 tem bola rolando, é Copa do Brasil. Palmeiras e Flamengo, jogo marcado para as 20 horas. Abertura 19h30. Ulisses Costa vai dar o recado na Bandeirantes. E logo na sequência, tem Copa do Brasil, Couto Pereira, Grêmio e Corinthians. O Grêmio ainda não voltou para casa, né? Devido chuvas lá no Rio Grande do Sul, ele ainda não está podendo mandar jogos lá na Arena Grêmio. E está mandando jogos no Couto Pereira em Curitiba. Grêmio e Corinthians, 21h30, Rogério Assis, o canhão do rádio brasileiro. Então hoje, jornada dupla aqui na Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Oi, Batista, boa tarde. José Carlos, Campineiro, São Sebastião, São Paulo. O Guarani deu uma pequena melhorada, mas não o suficiente para vencer ainda. Espero que isso ocorra nos próximos jogos. Uma boa tarde e um bom programa para você, Batista. Até uma próxima oportunidade. Abraço, muito obrigado. Mais um. Fala, Batista, boa tarde. Ô Batista, ontem teve um ouvinte aí que falou uma besteira tremenda aí pro Tigrão, falando que lateral direito não combina jogando na esquerda. Que isso, velho. Tigrão foi muito bem na resposta e matou a pau, citou alguns exemplos. E eu cito outros, viu? Na própria Ponte, meados dos anos 2000, tivemos um lateral esquerdo destro, chamado Irã. Jogou muita bola, inclusive fez um golaço contra o Corinthians no Majestoso. E mais recentemente, um dos melhores laterais que eu vi jogar, jogava tanto na direita quanto na esquerda, capitão e campeão do mundo pela Alemanha, Philipp Lahm. Então, assim, 100% concordo com o Tigrão. Seu ouvinte aí falou besteira. Um abraço, que é Renato, Ponte Pretano, do Santa Lúcia. Abraço, Tigrão. Um abraço, Renato, do Santa Lúcia. E Batista, olha que coincidência, né? O ouvinte que fez essa colocação ontem, aliás, com muita facilidade de expressão, defendeu o ponto de vista dele. E eu discordei, mas respeitei. Também Renato, olha que coincidência. Ouvinte participando, mais um ouvinte no ar. Desculpa, eu esqueci o nome do Brigatti. Eu gosto do Brigatti pra caramba, cara. Do Berna ali. É isso aí. Eu lembro do Tigrão, quando ele tinha o cadete preto. Uma vez eu vi ele lá no Berna. Eu tava indo lá no barzinho do Pulo do Gato. Abraço pra vocês e boa noite. Luiz Henrique, aqui do Jardim Santa Cruz. Abraço. Luiz Henrique aí já deu um tapa forte no beiço. Hein? Às vezes não. Às vezes é só o costume de falar assim, entendeu? Mas, pô, cadete preto faz tempo, hein, Batista? Sabe qual que era a placa dele ou não? Não, qual? GPS 2000. Olha, belíssima placa. É GPS 2000, 2000. A placa do carro devia acompanhar o dono, né? Mas o problema é que o bichinho ficou manjado. Não dá pra parar em qualquer lugar que os caras... o Tigrão tá aí. Você viu aí, né? Tanto tempo se passou e o ouvinte tá lembrado. Viu o Tigrão, não foi em igreja não, ele viu no bar. Mas é que na igreja normalmente eu vou com o carro da minha mulher, entendeu? Isso daí é injustiça comigo, tá? Correto. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batista, boa noite, tudo bom? Quem fala é o Pico, da turma do Cambuí de Campinas. Batista, esses dias eu mandei um áudio aí que o Guarani não ia cair, mas essa derrota de ontem aí não tava nos planos, hein? Mas vamos continuar na fé. Bugrão não cai. Valeu, um abraço, boa noite. Abraço, boa noite, mais um. Boa tarde, Batista, boa tarde, mesada. Queria falar com o CH. CH, você tem total
razão, porque não dá esperança para nós. Realmente você comenta realmente o que é que está acontecendo com o Guarani. E eu perguntaria, o que fez o Pastana até agora? Os outros clubes todos se movimentaram. O Paysandu contratou o 2 o Casares e o Robinho. O Mirassol contratou o Rodrigo Andrade e contratou o Gamalho. E todo mundo está contratando. Pô. Por que não tem jogador na praça? Ou a incompetência dele também? Isso está acontecendo. Agora, vamos dizer, em 19 partidas ganhou 2 partidas. Você acha que vai ganhar 12 partidas no retorno? Para somar 36 pontos mais 8, dá totalizar 44 para poder se livrar? Mas nunca. Se ganhou 2 em 19, vai ganhar 12 em 19 no segundo turno? Pior ainda, porque todos os outros times já foram reforçados. Tô certo ou não, CH? Boa noite, rapaziada da Band. Na minha opinião, o Nelsinho deveria deixar o Luan de titular para o próximo jogo. Achei que ele é mais seguro que o Pedrão. O Risso também precisa ir para o banco e colocar o Inocêncio na esquerda e o menino da base na direita, Marco de Valinhos. Aliás, só para não ficar sem resposta, ouvinte aí para trás, né? Olha, tô me esforçando o máximo aqui para a gente colocar o máximo de mensagens. Mas tá difícil, hein? Hoje o número tá realmente enorme. Mas teve um ouvinte que perguntou se nós colocaríamos o Pedrão de volta ou se colocaríamos ou manteríamos o Luan Ribeiro. Vou responder por mim, né? E o Tigrão pode responder por ele, claro, evidentemente. Cada um tem a sua opinião. Eu volto com o Pedro Rocha. É o titular absoluto e o Luan cumpriu o papel dele, ótimo goleiro. Teve um desempenho extraordinário, mas ele é o reserva. Mais adiante, se o Pedrão falhar, se não estiver dando conta do recado, o Nelsinho tem a segurança de ter um goleiro no banco para dar sequência no trabalho. Mas para o próximo jogo, que será no Couto Pereira contra o Coritiba, cumpriu suspensão, é titular, volta o Pedro Rocha. E você, Tigrão? Eu também. Eu também voltaria com o Pedro Rocha, mas levarei ele de canto, longe dos outros, para não constranger. Aliás, diz isso a boa prática do líder, né? Nunca chamar a atenção de ninguém em público ou na frente dos seus pares, dos seus colegas de trabalho, e nem ficar dando recadinho assim, com segundas intenções. Mas, particularmente, eu, se fosse o Nelsinho, levaria o Pedrão e o Lauro. Aí pode, porque as funções se cruzam, né? Tá aqui seu treinador, respeito muito você. E o titular contra o Coritiba é você, e eu espero que você seja titular até a 38ª rodada e que a Ponte suba. Não só permaneça, mas que surpreende e suba. Mas preciso te dar um recado. Na miúda, tá? Na partícula, ali no pé do ouvido. Cuidado, que camarão que dorme a onda leva. E o nome da onda é Luan. Boa sorte, Pedrão. E o Edivalmir Massa tá dizendo aqui, né? Porque hoje estamos usando aqui vários ditados. Batista tem outro ditado que é melhor. Sapo que não cobra, não engole anda. Sapo que não cobra, não engole. Ele é engraçadinho. Ele quis dizer, cobra que não anda, não engole sapo. Não, mas isso aí, esse é o ditado corriqueiro. E ele tá dando uma sofisticada no ditado. Sapo que não cobra, não engole, anda. Ou seja, sapo que não imita a cobra, né? Sei lá se é isso, pô. Eu tô achando que é. Edivalmir, se passar perto daquele lugar que... Olha, cuidado, hein?
Se ele Os caras passar vão perto agarrar. daquele lugar, e quando o caboclo tá meio agitado, eles colocam camisa de força, os caras vão pôr uma nele. Tá aqui o ouvinte Carlos Matozinho de Itatiba. Boa noite a todos. Eu volto com Pedro Rocha no gol. Só joga muito adiantado, na minha opinião. Abraço, Carlos Matozinho, Itatiba. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Como é que tá a banda aí? Batista, tem uns colegas, sou bugrino, né? Bugrino, da pele até o osso, infelizmente, né? Mas a conversa que eu escuto aí dos colegas meus que estão sempre comentando é que aí no Guarani é para o Guarani cair, que é para alguém comprar. E esse alguém, deram até o nome, né? O ex-presidente, o Ricardo Moisés. Vocês que vivem, vocês que sabem de tudo aí, nunca passou pela cabeça de vocês para pôr na cabeça um negócio desse aí, né? Mas os torcedores estão com isso aí. Já 4 colegas meus veio conversando comigo. Comenta aí, Batista. Antônio aqui do Itajaí. Um abraço para todos. Abraço, Antônio, muito obrigado. Eu não tenho nenhuma informação, né? Isso aí. Olha, internet é terra de ninguém. E fake news para tudo quanto é lado. Começam a falar e vira voz corrente, o cara, não, eu ouvi na internet. Parecendo que a internet é uma informação segura. Eu falo aquilo que eu tenho da informação. Não tenho nenhuma informação de que o Guarani será vendido. Estão tentando rebaixar o Guarani para vendê-lo mais barato. A única informação, e essa é absolutamente verdadeira, é que o Guarani entrou na RJ, recuperação judicial, para acertar a sua documentação e aparelhar o clube para se transformar em SAF. Isso é real, é verdadeiro e foi noticiado pelo próprio clube. Vários clubes estão fazendo isso. Aparelhando, não é que tem alguém interessado, mas deixando a casa em ordem, tendo inclusive a transparência na dívida e tudo mais. E aí, quando aparecer um interessado, aí sim, o clube já está em condições de se transformar em SAF. Agora, estão tentando derrubar, porque na Série C vai comprar mais barato. Apenas uma opinião. Eu não acho que isso possa ocorrer, tá? Porque para comprar um clube de futebol, existe uma equação que precisa ser feita independentemente da divisão que ele estiver. É a história, é a marca, pode ser a divisão que ele esteja num primeiro momento, porque hoje custa um dinheiro bastante significativo para comprar, para estar numa divisão. Mas lá atrás, para um time que começou lá na 4ª divisão. Então, mesmo que caia, o Guarani está na Série B, cai para a Série C, ninguém investe estando na Série C, a menos para comprar uma vaga na Série B ou então na Série A. O que também não é permitido. A CBF não permite. Então, independentemente da divisão que esteja, não aumenta ou diminui o valor da SAF que possivelmente ou futuramente o Guarani possa tê-la. Mais um ouvinte no ar. Um comentário para complementar toda a explanação do Tigrão. Ó, pai. O que é isso?
Ele tentou imitar um tigre? Faltou potência, hein? Não colou. Mais um ouvinte no ar. Olá, Batista, demais integrantes da mesa. Respondendo ao Fala Galera de hoje, eu não colocaria o Gabriel Novas, por enquanto, neste momento, no lugar do Gé ou em qualquer outro atleta. Continuaria do mesmo jeito para ele readquirir o ritmo de jogo no segundo tempo. Batistão, gostaria que você me desse uma pequena liberdade de dar uma sugestão para o programa Apito Final. Lá vocês elegem o craque do jogo, né? Cada um de vocês técnicos elegem o craque do jogo. Vamos colocar uma enquetezinha enquanto abre o apito final do craque do povo, para nós ouvintes votarmos e vocês revelam quem ganhou. Seria uma sugestão para vocês. Grande abraço, DJ Ale, Jardim Proença, Campinas. Valeu, DJ Ale, muito obrigado pela sua sugestão. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa noite, tudo bem? Gustavo de Belo Horizonte. Queria só pontuar, eu peguei a fala do Tigrão, falando sobre os últimos 3 jogos aí do Guarani, que houve uma melhora, que se continuasse nessa pegada aí, o Guarani teria chance de escapar. A matemática não é essa aí não, Tigrão. A matemática é simples. O Guarani tem 19 jogos a fazer. Precisa ganhar 11, sendo que 19 ganhou 2. Então, para de iludir a galera aí, ô Tigrão. Vamos ser mais realista, né? Ficar passando pano aí, falando que os 3 últimos jogos, 46%. Não, a conta não é essa, não. Não, 44. Tem mais 19 jogos e o Guarani precisa ganhar 11, sendo que de 19 ganhou 2. Tá bom? Abração aí. Não tô iludindo ninguém, não. Você tá sendo maldoso. Um abraço para você aí, Gustavo, em Belo Horizonte. Eu falei de um recorte de 3 jogos, onde o Guarani ganhou 44,4% dos pontos. E 44,4% dos pontos dos 3 últimos jogos, só repetindo esse percentual, mais nada, ele já faz 25 pontos no segundo turno. Não é suficiente ainda. Daria 36, mas olha como que fica perto. Só isso que eu quis dizer. Você não venha colocar palavras na minha boca, por favor, que eu respeito todo mundo. Eu me referi aos 3 últimos jogos. O Guarani ganhou um, empatou o outro, perdeu o outro, e sendo que desses 3 jogos, 2 foram fora de casa. Só isso. Você não está acrescentando opinião nenhuma. Você está pegando uma estatística que todo mundo tem, já consolidada. Estatística consolidada não se discute. Ela é catalogada e pronto. Está na súmula. Nós estamos falando de projeção, pegando como recorte os 3 últimos jogos. E se você é bugrino, você deveria ter um pouco mais de otimismo, porque o Guarani não está rebaixado ainda não. E observe a partida que o Guarani fez ontem contra o Sport Recife, antes de jogar a toalha. Acho que você não deveria fazer isso. Bem, eu me esforcei o máximo aqui para colocar o número maior possível de mensagens. Mas agora já estamos na hora do Na Lata. Responde na lata. Responde aí, CH. Atlético Mineiro oficializa a contratação de Daverson. O atacante assinou o vínculo com o Galo, válido até o fim de 2025. E aí, na sua opinião, o Galo acerta em contratar o Daverson por 4,5 milhões de reais ou não? Batista, eu não apostaria nessa contratação, não. É uma contratação de risco. É um jogador até interessante, mas para o nível de cobrança que é jogar num Atlético Mineiro, pode ser até que solucione, dê resultado, mas eu não arriscaria a contratação do Daverson. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? 4,5 milhões de reais? Hoje estamos usando muitas frases, né, ditados populares. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Ele faz gol pra caramba. E no mundo do futebol, para um jogador desse nível, outro ditado: isso aí é dinheiro de pinga.
Para mim, boa contratação. Eu sigo com você, Tigrão. Goleira da Espanha pede desculpas por falha e reclama de brasileiras. Abre aspas. Tirei a máscara de raiva. Fecha aspas. René Remoço, atacante da seleção espanhola, também desdenhou do Brasil após a derrota na semifinal. Abre aspas. Que te metam 4 gols de uma equipe que, para mim, não joga futebol. Mas no final, o que contam são os gols. Fecha aspas. E aí? Faltou aceitar a derrota para jogadoras da Espanha? O que você tem a dizer a respeito dessas declarações da goleira espanhola que tomou 4 do Brasil? Entraram com salto 25, menosprezaram o Brasil e agora ficam com essas evasivas e deveriam ter um pouco mais de humildade e reconhecer que o placar correto não seria 4-2. E sim 8-2, pelo número de oportunidades que o Brasil desperdiçou e pela bola de gude que a Espanha jogou. E aí, CH, sua reflexão sobre o tema, por favor? As declarações das espanholas depois da eliminação por 4-2 para a seleção do Brasil foram as piores possíveis, né? Era mais bonito reconhecer que o Brasil foi mais intenso, conseguiu jogar um futebol e taticamente travou efetivamente o time da Espanha. Agora o resto é justificar o injustificável. Afinal de contas, a Espanha é a atual campeã do mundo. E o Brasil foi lá sem Marta e ganhou de 4-2. Falaram besteira e falaram demais. Eu sigo com você, CH. Vamos lá, Copa do Brasil, quem classifica as oitavas de final? Palmeiras, o Flamengo, jogo de ida 2-0 pro Flamengo no Maracanã. Olha, Batista, no confronto Flamengo e Palmeiras, vai passar o Flamengo. No outro confronto, que tem o Atlético Paranaense contra o Red Bull Bragantino em Bragança, eu acho que passa o Atlético Paranaense. E no último confronto pela Copa do Brasil hoje à noite, Corinthians e Grêmio, passa o Grêmio, Batista. Legal, o CH já antecipou e colocou todos os jogos. Mas eu vou 1-1 com você, Tigrão. Manda. Palmeiras e Flamengo, quem passa? Primeiro jogo 2-0 Mengão. Flamengo. Red Bull Bragantino ou Atlético Paranaense. Primeiro jogo 2-0 para o Furacão lá em Curitiba. O jogo é lá em Bragança hoje. Furacão. Grêmio ou Corinthians. Jogo de ida 0-0 na Neoquímica Arena. E agora no Couto Pereira, quem é que passa? Olha, a primeira vez que o Corinthians ganhou a Copa do Brasil foi em 1995. A final foi contra o Grêmio, empatou em São Paulo e a decisão foi no Olímpico, que não existe mais, ou não é usado mais. E o Corinthians foi campeão lá dentro. Estou prevendo isso. Não é em Porto Alegre, mas o mando é do Grêmio e o Couto Pereira vai estar com um gremista vazando pelo ladrão. Mas eu vou apostar no Corinthians. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado a todos aí pela participação, seja aqueles que concordaram, aqueles que discordaram, são todos muito queridos por todos nós e a gente está aqui agradecendo a grande repercussão do nosso trabalho. Até amanhã, se Deus quiser. Sim, não tem nenhuma exigência de concordar. Não, aqui... É um debate, né? Por isso que é Esporte em Debate. Quando o cara discorda e a gente percebe que dá para pedir uma tréplica, a gente pede, mas com o maior respeito, e também aqui ninguém é dono da verdade. Importante é debater em alto nível, todo mundo se respeitar, mas o mais valioso de tudo é a repercussão do nosso trabalho e o reconhecimento. Isso não há dinheiro que pague. E, graças a Deus, a gente, ao longo desses
mais de 40 anos na profissão, vem conseguindo. Aliás, o Batista o tempo todo aí, ele numa função, dirigindo a equipe, eu na minha função, mas a gente vem conseguindo sobreviver a chuvas, trovoadas, terremotos e tormentas. E graças a Deus de cabeça erguida e tendo esse reconhecimento popular que é extremamente importante. Valeu, CH, um abraço para você, até amanhã, CH. Valeu, Batista, um grande abraço, boa noite a todos e até amanhã. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Valeu, gente, muito obrigado a todos. Tchau. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo. É no seu novo streaming de esportes. Disney Plus tá com tudo. CIO, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos CIO. Se é CIO, pode confiar. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tigre, deixe tudo certo, tudo Tigre na sua obra. Descontou no Tenda Atacado. Baixe